Graças e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, bom estarmos aqui conversando acerca da palavra, pastor Márcio. Graças e paz, meu pastor, você que está sempre nos acompanhando. Um convite, né, pastor? A pessoa se inscrever no canal do YouTube da igreja. Para ficar legal, se inscreva no canal. Amém. Pastor Márcio, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, a Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A Bíblia é um livro espiritual, pastor. A todo momento, a revelação da espiritualidade da Bíblia é algo muito interessante. Paulo diz que a letra, ela mata. A letra sem a revelação do espiritual, ela traz a morte. A gente tem visto muitos pensadores nesse tempo, né? Pensadores acerca da Bíblia Sagrada, que acabam não encontrando equilíbrio nesse raciocínio daquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia nos direciona. Existe uma fé que é uma fé inconsequente. E a fé que o Senhor nos traz é uma fé que ela é racional. É uma fé que anda atrelada à razão. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, né, todo pensamento firmado daquilo que nós somos, né, que nada poderá nos afastar desse amor, a gente vê uma fé que vem por ouvir a palavra. E tem muitas pessoas hoje que todo mundo se tornou agora, né, alguém que coloca um pensamento, que escreve ali um tempo, porque existe um tempo para poder escrever, escreve ali um pensamento e muitas construções de uma fé que não vem através da palavra. Então essa fé irracional, ela faz mais mal do que bem. Onde a Bíblia a todo momento fala de uma fé que ela é racional, que ela traz um pensamento consequente daquilo que é as nossas ações. Tem muita gente hoje, pastor, que quando lê esse texto, né, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem, é aquela pessoa que está com 100 anos de idade e a gente passa por isso, a gente vai visitar, a pessoa está com os aparelhos ali, vai morrer, mas todo mundo quer que a gente ore para que a pessoa viva. Mas a nossa consciência de fé melhor seria para essa pessoa que já fosse descansar em Deus. Mas as pessoas querem que de repente viva mais 5, mais 10 anos, atrelado a uma cama, atrelado ao aparelho, do que de repente estar descansando. Essa fé irracional que a gente tem, que a gente trata até o que nós estamos vivendo hoje acerca dessa realidade do Covid, desse novo coronavírus, e isso tudo faz com que o povo evangélico hoje se enfraqueça. Onde há uma perseguição, onde há uma divisão, exatamente porque essa fé ela está indo fora desse quesito racional que Jesus o tempo inteiro ele disse para nós: no mundo teríamos aflições. Ele não enganou ninguém. A fé racional de Cristo falou da morte dele. E essa morte aconteceu. E tem muita gente espiritualizando o que não é para espiritualizar e humanizando aquilo que não é para humanizar. E a gente precisa acordar nesse tempo, pastor. Eu recordei aqui de uma questão do rei Davi, quando ele peca contra o Senhor. Ele promove ali um censo para contar quantos homens tinha em Israel que fosse preparado ali, ou fosse útil ali para aquilo que era a guerra, né? Aquilo entristeceu o coração de Deus e veio a consequência desse pecado de Davi, né? Que era fome sobre a terra, não lembro quanto tempo de fome, mas peste também, ser perseguido pelos seus inimigos durante um tempo, ou durante 3 dias, né, que haveria peste ali no meio do povo. E Davi disse assim: que caia eu na mão de Deus, porque muitas são as suas misericórdias e não na mão do homem. Então Davi entendeu que por mais difícil que fosse a situação ali que Deus permitisse, mas quem estaria no controle era Deus. Então, muitas vezes nós usamos, entre aspas, a nossa fé para que aconteça algo que a gente queira. Sabe como é que é? Fora daquilo que é um propósito, um projeto de Deus. Eu tenho fé para que aconteça. Não é fé, é uma crença. Uma crença. Eu creio que... Um pensamento positivo, não sei. É uma crença, né? Não é uma fé. Mais do que com que a vontade de Deus se cumpra. É uma fé que é estranha, né? Porque a gente precisa ter uma fé que está aliada com aquilo que é a vontade de Deus.
tanto para a nossa vida, para a nossa casa. Mas muitas vezes, pastor, a pessoa age errado, como o Davi agiu, mas depois quer usar essa fé, né, para que aquilo que ela fez não tenha a consequência que Deus quer trazer. Deu para entender o negócio? E tem muita gente assim. Então, irmão, se eu não quero viver algo, eu preciso pensar antes de fazer alguma coisa que venha me trazer alguma consequência. Hoje, pastor, essa questão aí que o senhor tocou do coronavírus, todos os pastores estão falando desse assunto, toda a igreja está falando disso, não tem como a gente fugir dessa realidade. A gente precisa entender o seguinte, cara, vai vir consequências, está acontecendo algumas coisas, seja fisicamente, aí na saúde física, ou espiritual, ou econômica, algumas coisas vão acontecer, né? Aí será que isso não é por conta das atitudes que a gente tem tido antes também? Né? Não estou dizendo que sim ou não, querido. Estou querendo dizer, já parou para pensar que talvez a vida que você está levando tem trago consequências? Talvez o que a humanidade tem feito, a forma que a humanidade tem caminhado, do jeito que as pessoas têm se portado, será que isso não é algo que Deus permitiu que viesse? Ah, mas pela fé... Não, querido, agora é que a vontade de Deus se cumpra. Né? Nós temos fé para passar pelas dificuldades aí, pelas adversidades. Isso aí eu preciso ter fé, querido. Sem fé eu não vou conseguir agradar a Deus. Mas eu preciso entender que se é um propósito de Deus, meu irmão, que o propósito dele se cumpra. Né? E como igreja a gente precisa entender isso. O problema é que muitas vezes a gente, na consequência, que a gente agora quer mostrar fé ou demonstrar fé. Na consequência, a gente precisa demonstrar antes. Eu preciso ter fé, querido, para andar no centro da vontade de Deus. Eu preciso ter fé, querido, para renunciar ao pecado. Eu preciso ter fé para agradar o coração de Deus. E as pessoas não têm fé para isso, pastor. Aí quando vem a consequência dos erros, agora eu quero colocar minha fé em prática. Agora não adianta, irmão. Precisa ter fé antes, para que as consequências não venham. Isso não quer dizer que Deus não esteja se aproveitando desse momento, né? Lógico. Exatamente para ativar no coração de muitos de nós essa questão, né? Porque todo pensamento positivo, todo coaching hoje, toda palavra motivacional, pastor, tá aí. Não foi para lugar nenhum, naufragou, cara. Você vai conseguir, naufragou, tá aí. Deus parou. Toda essa palavra profética, né? E a gente sempre se preocupando com essa consciência, a consciência humana, a consciência da família, a frase que já faz tempo que muita gente ouve, né? Tomar vergonha na cara, e isso para trazer a consciência de uma fé que ela é verdadeira e eficaz quando ela se torna racional. A fé não anda na contramão da racionalidade, pelo contrário. Muitas pessoas desafiam Deus e lançam desafios que Deus nunca fez, e Deus não quer ser desafiado. Tem muito líder aí, muita igreja que ainda não entendeu o propósito do Evangelho. Mas nesse tempo, esse tempo de alguns estarem em casa, refletindo, tem trazido essa consciência de uma fé que não é para si, não é uma crença, mas de uma fé que é para agradar o Eterno, que é para agradar a Deus, que é para trazer comunhão com Ele, que é para conseguir falar pouco e ouvir muito dele, né, pastor? Aí lembrei aqui agora, rapaz, do Caim e Abel. Rapaz, os dois ofereceram uma oferta, mas Caim, será que ele não viu antes que a oferta dele não estava legal para Deus, né? Mas assim mesmo ele ofereceu. E quando a gente tem dúvida se aquilo vai agradar a Deus, não é melhor nem fazer. Porque eu preciso fazer tendo a certeza daquilo que eu estou fazendo, ainda que seja pouco, é o tudo que eu posso fazer, e isso vai agradar a Deus. Aí eu lembrei daquela ministração da viúva com as 2 moedinhas. Era tudo que ela tinha para viver. Então a gente entende que não é a quantidade, mas a qualidade de como nós estamos fazendo. Então, como eu estou vivendo hoje, será que tem agradado a Deus? Né? Eu sou homem de fé. Isso aí não quer dizer. Aqui, aí, irmão, não é puxar sardinha, você vai entender. A nossa igreja, o pastor Cristiano, sempre ministrou com essa questão de se prevenir. Vamos viver uma vida legal, né? Não precisa acontecer algo para você viver de forma que agrade a Deus. Viva de uma maneira que agrade a Deus, para que algo não precise acontecer. E quando acontecer, você vai estar firme ali para passar por aquela situação. Querido, que esse tempo, né, seja um tempo de crescimento emocional, crescimento espiritual e familiar. Essa é a nossa oração.
Obrigado pelo carinho. Beijo no coração, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Fique na paz de Cristo. Deus abençoe.